Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todos que estão acessando esse vídeo aí. A ideia é sintetizar um pouco sobre o que significa esse período que está aberto agora, que é o período de matrícula, especificamente sobre o segundo semestre de 2022. Entretanto, essa apresentação aqui ela foi feita de uma forma mais panorâmica, com o intuito de servir para os semestres e os anos subsequentes. Então, falando um pouco sobre o que é os períodos de matrícula, né? Significa que é o período em que o discente e seu orientador ou sua orientadora vão registrar alguma atividade no sistema acadêmico. E atividade aí, leia-se as disciplinas. Então, pode ser disciplina letiva, estágio docente, ou inclusive a elaboração de trabalho final, que é a modalidade para aqueles que já cursaram todos os créditos ou que naquele semestre não poderiam vir ou cursar alguma outra disciplina eletiva, mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Quem deve se matricular? Todos os discentes, que todo discente que já possui o número de matrícula deve estar matriculado em alguma atividade, que é o que garante um vínculo com a UFMG, é essa matrícula. A matrícula para os calouros que passaram no processo seletivo, no caso agora que está finalizando, ela é feita de forma diferente. Ela é feita via e-mail e via Google Forms, mas é o único momento em que esse processo não se dá de maneira online no MinUFMG, no sistema MinUFMG, só na entrada. Depois da entrada, depois da efetivação dessa primeira matrícula, todo o processo é online. Então, isso é importante ter em mente, porque algumas vezes alguns discentes podem esquecer ou acham que só porque só cursaram um semestre, o processo ainda vai ser por e-mail. Não é. É importante ter essa informação sempre fresca aí na memória de vocês. Todo o processo de matrícula ele é online via MinUFMG. Ele só muda ele só é diferente no semestre de entrada. Depois disso, ele é todo via MinUFMG. Como matricular, acabei de falar, é no sistema MinUFMG, as orientações foram enviadas por e-mail. Depois também vou tentar fazer um vídeo explicando um pouco como funciona, mas por enquanto sigam as orientações que foram enviadas em PDF no e-mail. Todas as disciplinas serão presenciais. Caso tenha alguma disciplina de modo híbrido, vai ser informado, mas a princípio a universidade já voltou todas as suas atividades de modo presencial. Então, todas as disciplinas ofertadas na grade que foi enviada até agora, elas são presenciais. Caso tenha alguma mudança, vocês serão informados, mas todas as disciplinas são presenciais. Então, para quem tenha que se programar para comprar passagem, etc., essa é uma informação relevante e bom de levar em consideração quando for fazer o planejamento de quais disciplinas serão cursadas no semestre que se abriu. Vou explicar um pouco sobre esses itens que tem lá no calendário, que foram enviados para vocês, mas de forma mais pormenorizada, com a finalidade de tentar tirar algumas dúvidas que restem, que lá vocês recebem só apenas o título e a explicação por escrito. Então vamos lá. Data de início, né? Nada mais é que a data que o sistema FMG está disponível para o início de matrículas, no caso, matrícula online. O que isso significa? Que você já pode entrar lá no meu FMG, joga lá na busca matrícula e entra no sistema de matrículas, que você já vai poder escolher. Você já tem acesso a todas as disciplinas do PPGL? Sim. E dos outros cursos? Dos outros cursos, cada curso tem um calendário de matrícula próprio. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso no tópico sobre disciplinas eletivas. Então, isso significa a data de início, que você já pode entrar e fazer a matrícula. Envio da proposta pelo aluno ou aluna. Isso é a data limite. Você tem até aquele dia para formular a sua proposta de matrículas no sistema. Então, isso que significa o envio de proposta pelo aluno. É a data final, ou a deadline, como a galera está gostando de falar aí, que você tem para entrar no sistema e fazer a sua proposta de matrícula. Perdeu esse prazo, não existe possibilidade de se abrir a sessão. Então, tem que ficar atento a esse prazo. E lá também tem um horário. Então, por exemplo, tem atividade aí que termina lá no sistema 17 horas. Então, tem que ficar atento a isso, que são essas duas informações que vocês receberam no e-mail.
a data final que você tem para cumprir cada etapa desse processo e o horário também. Isso é importante levar em consideração. Avaliação pelo orientador ou orientadora é a data limite que o seu orientador ou a sua orientadora tem para eles entrarem no sistema deles e, a partir do sistema deles, aprovar o seu pedido de matrícula. Porque o seu pedido de matrícula ele só é efetivado com a aprovação do orientador ou da orientadora. Então, já expliquei os 3 primeiros itens. Agora, o 4º item, que é um pouco que o pessoal sempre tem dúvida, que é o reenvio da proposta pelo aluno ou pela aluna, né, pelo discente. Então, aqui só terá acesso aos discentes que tiveram propostas reprovadas ou aprovadas com modificação pelo orientador e orientador. Então, ou seja, né, se for aprovada a primeira proposta de matrícula, inclusive as modificações que o orientador pode fazer, como cancelamento, inclusão, só poderão ser realizadas após o fechamento do calendário de matrícula. Então, vamos lá, tentando explicar para evitar dúvidas nesse processo. Se o seu orientador ou orientadora reprova a sua matrícula, você pode retornar ao sistema, refazer o novo pedido e reenviar. Só que esse reenvio, é bom lembrar o seu orientador que ele tem que aprovar na data limite da revalidação, que é o 5º item aí, reavaliação pelo orientador. Quando tem esse processo, o orientador reprova, o aluno inclui ou exclui alguma, volta para o orientador. Se o orientador ou a sua orientadora ele não validar essa segunda vez, a sua matrícula não é efetivada e aí, infelizmente, você é jubilado do curso. Esses prazos de sistema, a secretaria, o colegiado não tem como fazer nada. São sistemas. Então, se você faz, o sistema não lê, não tem essa percepção sentimental do que pode acontecer, enfim, essa percepção humanística. É sistema. Veio, está pronto, não veio, ele exclui. Então, é bom, relembrando, você fez lá seu pedido de matrícula, o orientador aprovou, beleza, já vai para a última etapa, que é essa efetivação da matrícula, que é uma etapa única exclusivamente da coordenação e da secretaria do curso, que nós validamos todo o processo e é quando finaliza essa questão dos sistemas de matrícula, quando efetiva a sua matrícula. Então, a gente tem várias possibilidades a partir disso. Primeira possibilidade, discente elabora a matrícula, orientador ou orientadora aprova, secretaria e coordenação aprovam o processo, matrícula efetivada. Segunda possibilidade, discente elabora a proposta de matrícula, orientador ou orientadora reprova, volta para o aluno refaz, reenvia, orientador ou orientadora reavalia, e aí, sim, aprovando, entra a coordenação e secretaria do curso para finalizar aquele processo e efetivar a matrícula. Nós temos a terceira possibilidade desse processo, que é discente elabora a proposta, orientador reprova, volta para o discente refaz, orientador não avalia, jubilado, porque senão chega na secretaria do curso. E, por fim, nós temos o discente que não fez o período, ou não fez o pedido de matrículas no sistema, jubilado. Então, nós temos essas possibilidades e algumas outras que eu prefiro não entrar no pormenores, porque elas são muito características, elas não são padrão, elas são um pouco fora da curva, mas, a princípio, são essas as condicionantes que nós temos durante esse processo. Então, a tabela que foi enviada no e-mail, explicando ela, vai ter lá para vocês o código da disciplina. Isso daqui é mais para controle interno, mas é o código da disciplina que você vai cursar, é a primeira coluna. Segunda coluna é o título da disciplina, depois o docente que está ofertando a disciplina. A natureza, tem 2 possibilidades, OP é optativa e OB é obrigatória. Os níveis que vão ter lá, os níveis que pode tentar cursar aquela disciplina. E no caso do exemplo aqui, eu coloquei um nível doutorado. Então, essa disciplina específica ela é só para os discentes do curso do doutorado. Os discentes de mestrado não podem tentar fazer essa disciplina, porque ela é uma disciplina exclusiva para o doutorado. Aí depois nós temos a data, que é a data de início e fim da disciplina.
Então, o início e o fim da disciplina nessa coluna, quando começa e quando termina, depois o horário também dentro que a disciplina vai ocorrer. A penúltima coluna tem a ver com a quantidade de horas e créditos que isso vai valer no seu histórico. E, por fim, a ementa da disciplina. Então, sobre o estágio docente, que é uma dúvida que sempre ocorre e muitas vezes me é perguntado, né, de onde vem, quem pode fazer. O estágio docente que aparece lá na tabela, ele você pode tentar cursar. Entretanto, geralmente, aqueles que já foram divulgados já está acordado entre o professor e o discente que vai fazer aquele estágio. Então, o que eu oriento é, havia um estágio docente que está lá na tabela e você não conversou com o professor que queria cursar. Manda um e-mail para o docente. Fala que você se interessou por aquele estágio e se você pode cursar. E aí, feito isso, você vai lá e faz o seu pedido de matrícula naquele estágio. É obrigatório fazer isso? Não. Você já pode se matricular direto e aguarda a resposta do docente na hora de aceitar as matrículas. Inclusive, o estágio docente é a gente pode colocar ele depois de todo esse processo de efetivação de matrícula também. Então, o estágio docente, a gente tem uma maior variabilidade de trabalhar ele com relação nessa relação entre discentes e os professores que ofertam os estágios. Então, como está, né, a matrícula no regulamento do curso, eu queria só falar para vocês tomarem um pouco de cuidado com isso, que é importante. Então, vamos lá, como está na letra fria da lei. Aí tem lá no artigo 31, né? Será excluído do programa o estudante ou a estudante que deixar de renovar online a cada semestre sua matrícula em atividades acadêmicas. Aí vem aqui, o item A, né? Os ingressos no processo seletivo 2020, aqui é um semestre que já estão inseridos no sistema para realizar a matrícula online, né? Que era quando a gente falava que o calouro já deixou de ser calouro e ele tem que realizar a matrícula online. Então, já no segundo semestre da sua entrada no curso, você já não é mais calouro. Você já consegue acessar os sistemas e fazer a matrícula online. Então, atentem-se para as datas que estão lá no e-mail, e um pouco do que eu falei aqui, para voltar o que significa cada item, não percam essas datas, para evitar problemas e constrangimentos. Então, assim, os discentes que estão em fase de conclusão de tese ou dissertação, ou cumpriram todos os créditos exigidos pelo programa, devem necessariamente se matricular em elaboração de trabalho final. Nenhum discente pode ficar sem matrícula. Essa informação é super importante, porque isso dá jubilamento. Então, todo discente do curso tem que estar matriculado, mesmo os que cursaram todos os créditos. Os que cursaram todos os créditos, ou se encaixam nisso que eu acabei de ler, devem se matricular em elaboração de trabalho final. E, por fim, né, durante a fase de elaboração de dissertação ou tese, e até o seu julgamento, o discente, independente de estar ou não matriculado em atividades curriculares, deverá se matricular em elaboração de trabalho final. E aí isso daqui já é o regulamento do curso. Então, atentem-se a isso, principalmente os alunos, digamos, os veteranos. Por favor, não deixem de fazer o sistema de matrícula online. Se matricule lá em elaboração de trabalho final. E eu queria fazer um parêntese para uma possibilidade que pode ocorrer, e a gente já teve um problema assim, e é bom a gente tentar evitar. Quando você pede só disciplina fora do curso, eu não tenho controle. Então, se todas as suas disciplinas que você pediu como eletiva forem reprovadas, você vai ficar como não tendo feito a matrícula na UFMG. E você vai ser jubilado. Então, por favor, quem for tentar todas as disciplinas eletivas, e não for tentar nenhuma disciplina no PPGL, se matricule em elaboração de trabalho final para garantir o seu vínculo com a universidade. Não esqueçam de fazer isso, porque isso pode gerar constrangimentos para vocês. Então, se matricule em elaboração de trabalho final, garanta o seu vínculo com a universidade, e se tiver alguma modificação, a gente consegue fazer depois de modo manual. Mas, a princípio, você tem que garantir um vínculo com a UFMG, e o que é fora do programa, eu não tenho acesso. Então, é importante se atentarem a isso no momento de elaborar o quadro de matrícula de vocês. Então, falar rapidamente, bem breve, sobre disciplinas eletivas, para tentar não ser repetitivo, como eu já disse, eu não tenho gerência nenhuma sobre disciplinas que são ofertadas fora daqui.
Então, eu peço, por favor, que vocês entrem em contato com as secretarias do curso que vocês querem fazer aquela disciplina. Então, por exemplo, lá tem uma disciplina na Fafiche que fala sobre, sei lá, o Brasil colônia, e é o período que eu estudo. Eu queria muito fazer essa disciplina. Vou mandar um e-mail com minhas dúvidas para o PPGL? Não, você vai mandar o e-mail para a secretaria que está ofertando, no caso desse exemplo, para a Fafiche. Então, você, por favor, mande para o curso de lá. Ah, mas eu queria faltar um dia por conta do trabalho. Danilo, eu posso? Infelizmente, eu não tenho gerência nenhuma sobre ofertas que são feitas fora daqui. Tudo que for feito fora daqui é a secretaria do curso de origem da disciplina que vai poder te fornecer as informações. Cancelamento, nota, contato de professores, números de alunos da turma, se a disciplina é online ou presencial, como é o trabalho final da disciplina, se a disciplina vai ter alunos de isolada e afins. Tudo concurso ofertante. Eu não entro em nada, nada nesse processo, eu não consigo ver nada para vocês. Então, peço que guardem essa informação, por favor. Tudo que for de eletiva, resolve na secretaria do curso ofertante. Eu frisei bastante isso, sim, até coloquei esse tópico aí. Por favor, contribuam com a minha saúde mental. Eu não consigo fazer nenhuma ação, nenhuma, com relação às disciplinas eletivas. Ah, fui reprovado, mas eu mandei o trabalho, o professor falou que eu tirei 80 no e-mail. Danilo, e aí agora? Lá no histórico está aparecendo. Gente, eu vou mandar para vocês remeter à secretaria do curso ofertante. Então, eu já queria aproveitar esse momento, se alguém estiver vendo esse vídeo, para cortar um pouco isso, porque eu não posso fazer contato com outros secretários por vocês. Vocês têm que fazer o contato lá com o curso ofertante. Então, imagine, a gente está num universo aí de média de 70 a 90 alunos discentes por ano, e aí variando para mais ou para menos, depende das entradas. Imagine se cada discente que for fazer eletiva, eu for ter que ficar em contato com a secretaria dos cursos que fazem essa oferta para intermediar a comunicação. Assim, eu vou enlouquecer. Então, por favor, eu não consigo fazer nada como eletiva. Observem, vem, tentem contato antes, entre lá no site da PRPG, lá tem os contatos das secretarias, os cursos têm sites próprios, ou tem os sites das unidades, que tem e-mail, tem telefone. Então, por favor, faça esse contato com o curso ofertante e não com a secretaria do PPGL. Então, por fim, se restou alguma dúvida de vocês, eu peço para fazer o contato, e aí vocês já têm o meu WhatsApp, ou por e-mail, onde vocês acharem melhor. Peço só que se for o WhatsApp no horário comercial, fora disso, só vou responder no outro dia. E espero que vocês tenham aprendido algo novo com esse vídeo. Um abraço, se cuidem, boas aulas e uma boa jornada acadêmica para vocês.